Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. De tempos em tempos aparece nas nossas vidas, nas mídias, nos jornais, promessas milagrosas de retorno financeiro. Quem não lembra da Fazendas Boi Gordo, Telex Free, e algumas pessoas acreditam que o dinheiro fácil é uma constante, é lícito, é legal, e termina se deixando enganar pela esperança de ganhar mais dinheiro de uma forma mais fácil. Atualmente existem aí vários perfis nas redes sociais falando de trading em bolsa de valores, de aplicação em criptomoedas, prometendo retornos de 10, 20, 30, até 50% por mês. Enquanto uma aplicação da poupança dá aí 5, 6% ao ano, um CDB emitido por um grande banco também dá 5, 6% ao ano, algumas dessas empresas prometem retornos milionários, gigantescos, com percentuais enormes. Gente, não existe mágica. Ou você tem uma sorte muito grande, ou baseado num estudo muito profundo, você compra ação de uma empresa e ela supervaloriza, mas isso não acontece também todo dia, todo mês, rapidamente. Um exemplo disso foi a Apvida, que quando lançou suas ações na Bolsa, quando fez o IPO, valorizou quase 20% no único dia. Só que aí parou naquele dia, mais na frente desce um pouquinho, sobe um pouquinho, e dependendo da empresa, pode manter subindo ou caindo, mas nunca 20% por dia, enfim. Tem empresas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pelas autoridades, porque enganam as pessoas. E o pior é que as pessoas realmente no começo recebem esse retorno. Mas por quê? Porque isso é uma pirâmide financeira. Para fazer o pagamento àquelas pessoas, eles precisam de novos aportes. Para você fazer parte disso, é como se fosse um clube, você tem que pagar alguma coisa. Quando você paga, a empresa pega parte desse dinheiro que você pagou e já passa para outra dizendo que foi lucro, quando na verdade não foi. Só que daqui a pouco para de entrar gente. Quando parar de entrar gente, como é que vai pagar quem já está em cima? E aí a pirâmide desaba. Portanto, na abertura do programa de hoje eu quero dar essa sugestão, esse conselho. Eu já estudei sobre aplicações em bolsa. Não existe milagre, não. Trabalhe muito, de forma séria, de forma correta, guarde um pouquinho, gaste menos do que o que ganha, vá guardando, vá investindo. Um dia você vai ter um bom dinheiro. Mas não existe mágica, tem alguém lhe enganando, se prometem aí 10, 20, 30% de retorno por mês, porque não existe aplicação que dê esse retorno. Boa tarde, amigos e amigas da nossa TV, da Rádio FM 93, Laíri Neto, César Santos. Nesse emaranhado de denúncias do qual nós vivenciamos no dia a dia, a bola da vez... Oh, meu Deus, para que eu fui falar em bola com aqueles pênaltis horrorosos de ontem? Tá bom, deixa pra lá. Vai machucar todos nós, né? Flamenguistas. A bola da vez é a Caerne. O ex-diretor da empresa, João Maria Souza, afirmou que conhece desmandos nas entranhas da empresa que teriam
sido praticados por pessoas que assumiram cargos de confiança. E ele chama a atenção do Ministério Público e da Polícia Federal para essas pessoas, para que sejam investigadas por roubo e corrupção, sugerindo inclusive a realização de uma auditoria. A denúncia de João Maria Souza, ex-diretor da CAERN, e pelo que me consta, ele é funcionário de carreira, continua como funcionário da empresa, foi através de rede social, dizendo que sempre foi contra a privatização, mas que mudou de ideia depois que conheceu o que ele já disse: desmandos com o dinheiro da empresa por parte de alguns empregados e que agora é a favor da privatização. João Maria Souza sugeriu ainda que o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e a Polícia Federal devem se unir urgentemente para investigar os que roubam a CAERN e jogá-los por trás das grades. Ele diz, inclusive, a título de sugestão, que um passo simples seria solicitar o patrimônio dos que já assumiram algum cargo de confiança, principalmente diretores e gerentes. E ele afirma, João Maria Souza, que a investigação irá comprovar uma abissal diferença entre o que eles ou elas ganham e o que eles ou elas têm atualmente. E ele reafirma outra forma ágil de pegar os criminosos, segundo ele, é auditando as grandes obras. Daí, portanto, uma denúncia grave, séria, duríssima, de um ex-diretor. João Maria Souza foi diretor da CAERN. Ele colocou em redes sociais e não oficializou ainda a denúncia. Acredito que deva ser procurado, mas todo mundo em redes sociais já teve acesso. A governadora Fátima Bezerra, o governo do estado, tem que tomar as providências. Pouco tempo, só 7 meses do governo de Fátima, acredito eu que as denúncias devem recair, para trás dos governos anteriores ou respingar alguma coisa no governo atual. Como ele próprio diz, o denunciante aqui em redes sociais, embora não seja ainda uma denúncia oficial junto à justiça, à polícia, mas todo mundo já tomou conhecimento, como ele próprio diz, tem que ver, investigar, buscar o patrimônio de cada um, porque muita gente, disse João Maria Souza, roubou a CAERN, roubou o dinheiro público. Eu só acho esquisito, Edmundo, é que ele foi diretor e a época que foi diretor não fez nenhuma denúncia. Né? É verdade. E ele poderia, se ele sabe que roubaram e não denunciou, eu acho que é prevaricação. O servidor público, quando sabe que tem alguém desviando dinheiro e não faz nada, ele está prevaricando. Se ele sabia na época, né, que ele era diretor. Por que só agora ele denunciou? Né? E por que não denunciar aos órgãos competentes ao invés de fazer uma postagem em rede social? Ele posta e diz que esquisito espera isso. ser procurado. Ele não cita alguns detalhes, lógico, mas... Não, ele não cita nenhum detalhe. Mas cita pessoas que Não, ele não citou pessoas. Não, ele diz pessoas, diretores e gerentes. Eu sem citar particularmente, nomes. eu não acho legal esse tipo de denúncia, não, mas Bom, tudo bem. está feita e que certamente terá repercussão, não há a menor dúvida. A Cidade e as Serras é o nosso livro de hoje. Esse livro é muito bom. É uma sátira
a tecnologia dos dias atuais. Muito boa essa sátira, muito bom esse livro. A Cidade e as Serras, basicamente uma sátira ao culto da tecnologia. Essa de Queiroz. Grande livro. Pode participar pelo nosso WhatsApp 98868-6150 e fazer a sua inscrição. César. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. Eu gostaria de me meter nessa questão. Como é o nome desse cidadão? Foi diretor? João Maria. João Maria. Ele denunciou quem? A Gilberto Souza. Não, ele denunciou quem? Ninguém. Não, ele não denunciou gerentes e ex-diretores. Ele denunciou que desmandos. Bom, ele não cita, né? Ele não denunciou absolutamente nada. Ele não... Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho, a não ser que ele realmente faça uma denúncia. Bom, Porque é de se uma... ele for procurado, ele deve ter argumentos. Deve ter Eu acho que pra dizer, né? acho que ele não deve ter argumento nenhum. Porque quem quer Que chama a denunciar... atenção, né? Quem quer denunciar vai ao Ministério Público e diz o seguinte, olha, Exato. fulano, cicano e beltrano Fizeram isso aqui. fizeram isso, e está aqui os documentos, está aqui as provas. Fora isso, é uma cretinice sem tamanho. Por quê? Porque na hora que ele faz isso, ele coloca, sem citar nomes, para a opinião pública, ele coloca todos os ex-diretores da CAERN sob suspeita. Todos. E aí tem que ser passado a limpo, né? Eu acho que não tem nem que ser levado em consideração, a não ser que ele seja correto, seja honesto, vá ao Ministério Público e faça uma denúncia séria. Ele não fez absolutamente nada disso. Ele pegou, penso, conforme foi lido aqui, as suas redes sociais e disse que tem desmandos na CAERN. Ex-diretores roubaram a CAERN. Quem? Quais são os demandos? Nós temos feito aqui uma defesa da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. E é uma defesa mesmo, na medida em que a gente entende, quando digo a gente, eu entendo que a CAERN ela tem que ser privatizada. Ela tem que ser privatizada porque ela, como estatal, ela não tem mais as devidas condições de oferecer os serviços com boa qualidade à população. Essa semana a gente trouxe números aqui, e números que são impressionantes e que comprovam isso. Por exemplo, para que a CAERN consiga universalizar o serviço de esgotamento sanitário do Rio Grande do Norte, essa empresa precisa de 8 bilhões e 400 milhões de reais. E essa empresa tem em aplicação nessas obras apenas 1 bilhão e 600 milhões de reais. Logo, essa empresa não vai conseguir universalizar esse importante serviço à população, à saúde da população, porque esgotamento sanitário ela traz um benefício direto à saúde das pessoas. Então nós estamos dando aqui números, nós estamos dando aqui coisas concretas. Coisas concretas. A CAERN precisa sim, precisa ser privatizada. E o governo do Estado, o atual, como todos os outros, e aqui a gente cita nomes, a governadora Fátima Bezerra disse que não quer nem ouvir falar em privatização, Robson Faria disse que não privatizaria, como de fato não privatizou, Rosalba Ciarline correu léguas de privatização, Iberê Ferreira de Souza, Vilma de Faria, Zé Gripino Maia, Garibaldo Filho, nenhum governador quis falar de privatização, porque privatização no Brasil se colocou na cabeça que é um monstro, quando na realidade não é. Então, a CAERN ela não tem condições de cumprir com a sua missão. E aí, o governo atual está dizendo que pode abrir capital para investidores da iniciativa privada. Aí eu fico aqui imaginando. Se a CAERN tem uma estrutura variada, que de fato tem, se a CAERN ela não é bem administrada, que de fato não é bem administrada, qual a empresa que vai pegar, qual o investidor que vai pegar o seu dinheiro, botar numa empresa para os administradores continuarem o mesmo? É lógico que essa questão de abertura de capital muito provavelmente não vingará.
Porque não vai aparecer empresa que vai querer pegar o seu dinheiro bom e colocar numa estatal, não vai aparecer empresário que vai pegar seu dinheiro bom e colocar numa empresa que ele não vai administrar e que os administradores não tinham a devida capacidade. Então é isso que nós temos que debater a CAERN e esquecer esse tipo de coisa. Eu acho que se tem denúncias, se tem coisas graves acontecendo na CAERN, ou se aconteceram coisas graves, e se esse ex-diretor tem realmente um zelo com a CAERN, eu penso que ele teve um zelo absurdo quando foi diretor da CAERN. É como o Lairiné disse aqui, se ele foi diretor da CAERN, se ele teve acesso a toda a movimentação da CAERN, que de fato teve, por que ele não denunciou? Por que ele não foi ao Ministério Público fazer a denúncia? Por que ele não chamou uma coletiva da imprensa e anunciou tais desmandos que ele diz existirem na CAERN? Bom, o fato é que a CAERN, a gente tem a mania de dizer, a estatal é um patrimônio do povo. Não, não é por aí. Isso é discurso fácil. Como o cidadão, na sua maioria, não procura se inteirar para participar de um debate, eu diria assim, um debate mais justo, para entender melhor as coisas, aí acaba penetrando. Esse governo não presta porque vai privatizar, como se privatização fosse um monstro. E aí, nas áreas onde não há um apelo popular, né, todos os governos começam a vender as estatais, e tem que vender mesmo, porque a saída desse país, é preciso destatizar esse país, do jeito que ele está, ele não tem saída. E aí os políticos temem, ou a boa parte dele teme de discutir o assunto de forma clara, de forma aberta, de forma direta. É preferível o discurso fácil. Então, no discurso fácil, se eu sou político, eu vou dizer o seguinte, vote em mim porque eu não vou privatizar a CAERN. Mas como cidadão, eu posso afirmar aqui com muita tranquilidade, a CAERN precisa ser privatizada. E quem pensa o contrário, basta apenas traçar um paralelo, fazer uma avaliação entre a CAERN e a COSERN. Aqui mesmo na nossa bancada, a gente recebe mais reclamações da CAERN ou da COSERN. Quais são os serviços que são mais criticados? A COSERN, ontem ou no passado, era como a CAERN. Os serviços péssimos, o consumidor pagava um serviço caro e não tinha retorno, e aí era uma estatal que tinha que ser privatizada e foi privatizada. Hoje a CAERN, na iniciativa privada, presta os melhores serviços possíveis. Eu não estou aqui falando se a energia elétrica, se a conta é alta ou é baixa, se o consumidor paga caro pela energia, mas o serviço prestado é infinitamente superior de quando essa empresa era uma estatal. Quando a gente vê algumas pessoas defendendo que, por exemplo, bandido bom é bandido morto, vamos matar todinho, defendem grupos de extermínio, por exemplo. No Rio de Janeiro, há um tempo, tinha grupo de extermínio, passou a ter milícia. A milícia é basicamente formada por policiais, ex-policiais, corruptos e por bandidos. As milícias surgiram como grupos que invadiam as favelas para tirar os traficantes, para matar traficante. O problema é que eles foram ficando. E a milícia hoje, ela explora TV a cabo, construção civil, venda de gás, o comerciante que não pagar uma taxa para segurança sofrerá consequências. Hoje foi preso um vereador lá na Baixada Fluminense, Queimados, o nome da cidade, que os caras monopolizavam até kit de churrasco. Se o morador da comunidade quiser fazer um churrasco, só pode comprar carne, carvão, linguiça da milícia. Você não tem a liberdade para escolher nem onde comprar sua carne. E aí quando eu vejo a turma dizendo essa história de que bandido bom é bandido morto, eu vi hoje uma pessoa
eu acho que disse para encher meu saco, defendendo o fato de Miriam Leitão ter sido ameaçada, os organizadores de uma feira literária terem sido ameaçados, fazendo com que o convite a Miriam Leitão fosse cancelado, porque eles não gostam do que Miriam Leitão diz. E aí eu me lembrei de um poema que é atribuído a Martin Niemöller, que era um símbolo da resistência nazista, que é uma adaptação de outro poema que diz assim: um dia vieram levar o meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram o meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro, vieram e levaram o outro vizinho que era católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia ninguém para reclamar. Não ache bom porque estão fazendo algo somente porque você não concorda, não gosta com aquela pessoa, porque estão fazendo algo contra aquela pessoa. Porque um dia pode ser contra você e você não vai ter como reclamar. Olha, hoje a peregrinação da imagem de Santa Clara entra na sua terceira semana, área 1 do Dom Jaime Câmara, celebração com as famílias. Hoje, quinta-feira, dia 18, às 19h30, na residência de Rosenilton Nunes de Melo e Gilmara Fabiola. É na Avenida Erundina Cavalcante, Dantas, número 98, Casa 2, realização Santuário de Santa Clara e Pastoral da Gruta. Valeu, grande amigo Nivaldo Amaral. Essa questão, né, de bandido bom e bandido morto, né, é aquela questão de fazer justiça com as próprias mãos, né? Seria assim, né, já imaginou, olha, os governos não precisam de desenvolver projetos, programas, né, para se estabelecer uma ordem social que possa inibir a violência a partir da formação de futuros cidadãos. Não precisa gastar dinheiro, bastava apenas cavar grandes valas para enterrar o bandido. Não é? Ah, o cara roubou, mata. Não precisa ser preso, não precisa ser julgado, mata. Assim, né, é uma solução fácil, né? Eu entendo que quem mata tem que responder por isso. Né? Quem mata tem que responder por isso. Você tirou a vida. Não existe pena de morte no Brasil. Exatamente. E o detalhe, onde existe, né, o Estado se torna um Estado criminoso. Né? O Estado que mata, ele é criminoso. Ah, não, porque tem uma lei. Ah, ok, o Estado quer matar o meu mundo de gente, vamos criar uma lei, né, para matar. Não é por aí. Né? Eu, na minha carreira de repórter, que chego aí próximo dos 38 anos, desde rádio, em 1982, passando para as redações de jornal, hoje rádio, televisão, jornal, site. Eu fiz muita reportagem no início da minha carreira em comunidades pobres, em favelas. E aí eu lembro de uma reportagem que eu fiz, foi na favela do Abolição 4, ficava ali depois do... ainda não existia a favela do Fio na época, era uma favela do Abolição 4 chamada. E aí eu entrei num casebre daquele, e estava uma criança, deveria ter seus 7, 8 anos de idade, chorando, com os seus dois pais drogados, fumando maconha, e a criança chorando de fome. E aí veio na minha imagem, essa criança, qual é o futuro dela? Ela vai para a escola? Ela vai ter uma boa assistência social? Ou ela vai se transformar num delinquente e passará a ser um marginal perigoso? Né? A probabilidade dessa segunda condição era mais provável. E aí, o que é que eu quero dizer? Quando a gente vê hoje um delinquente de 20 anos, 25 anos, a gente, por que é que não vai trabalhar e quer roubar? E a gente não procura ver a raiz, a base daquele cidadão. Se ele teve acesso aos programas sociais, se ele teve acesso à boa saúde, se ele teve acesso à alimentação, à educação. A gente tem que observar tudo isso. Agora, no discurso mais fácil, é exatamente esse. Você é um vagabundo, não trabalha porque não quer. Né? E a gente não olha lá qual foi a base, qual foi a formação de família, de formação de educação, etc. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
colocou o pé no pescoço dos governadores do Nordeste. A nossa governadora parece ter o pescoço bem grosso, não se incomoda com isso, não se mostra nem um pouco preocupada com a Previdência do Estado. Só para vocês terem ideia, a gente já disse outras vezes aqui, mas no Rio Grande do Norte, como é que você paga a aposentadoria, a grosso modo, no Brasil? Quem está trabalhando paga o INSS, esse dinheiro é utilizado para pagar quem está aposentado. A grosso modo é assim. No Rio Grande do Norte, tem o dobro na educação, tem o dobro de pessoas aposentadas do que das que estão trabalhando. Ou seja, metade dos que estão aposentados são pagos com dinheiro que tira de outro canto. É dinheiro do Estado, é dinheiro público? É. Mas é um dinheiro que poderia estar sendo usado na escola, na estrada, na saúde. Mas está sendo pago, o salário nem está sendo pago, né? Que tem que estar atrasado. Já está faltando, né? Já está faltando. E a governadora, nem aí. Estou nem aí, estou nem aí. Ok. O que é que o presidente da Câmara disse? Os deputados só aceitam incluir estados e municípios do Nordeste se os governadores do Nordeste disserem que apoiarem a reforma da Previdência. O resto do país inteiro vai pagar um preço alto por causa de alguns governadores do Nordeste, que são, na maioria, ou do PT ou de partidos aliados ao PT, mas já tem governador do PT, como Rui Costa, da Bahia, Camilo Santana, do Ceará, Wellington Dias, do Piauí, que são favoráveis e estão trabalhando. Mas tem alguns, como Fátima Bezerra, que sequer conversa a respeito. E assim o Estado vai afundando, o país vai afundando. Fátima Bezerra sempre teve uma postura radical, né? Ela sempre fez política com radicalismo. E aí aqui, a gente não está aqui julgando o direito dela a fazer uma escolha de atividade política. Mas isso não é bom, nesse momento não é bom para o Rio Grande do Norte. E aí, o interessante, Laírio Neto, nesse tema que você puxou agora, é que o presidente do Instituto da Previdência dos Servidores Públicos do Estado, o IPERN, que é Nereu Linhares, Nereu Linhares tem uma formação política no PT, é um militante petista, sempre foi, né? E é da linha de frente do PT do Rio Grande do Norte. Foi o que ele disse. Ele disse que sem a reforma não existirá governabilidade nas contas públicas do Rio Grande do Norte. Ora, como é que a governadora tem o seu presidente da Previdência Estadual, que é o Nereu Linhares, que é seu companheiro de partido, de campanha, de tudo. E ele diz que sem a reforma o Estado não tem como equilibrar suas contas. E a governadora insiste nesse discurso de palanque, dizer que a reforma não é boa, que não deve ser feita a reforma, que é contra a reforma. Isso é um problema muito grave. Olha, os números eles respondem a qualquer pergunta. Os números mais recentes apontam que o rombo na Previdência Nacional é de 100 bilhões de reais. Ela cresceu tanto nos últimos 4 anos, em torno de 40 bilhões. A previsão dos próximos 4 anos, sem a reforma da Previdência, é que esse rombo ele acrescente mais 40 bilhões de reais. Isso significa dizer que é 40 bilhões a menos no poder de investimento dos estados e municípios. E aí, como é que se vai pagar essa conta? A governadora precisa ter responsabilidade com o Estado. Essa questão da reforma da Previdência, nós temos dito aqui, é uma reforma antipática, é uma reforma amarga, é uma reforma que vai receber crítica de todos os trabalhadores. Agora, é uma reforma que o país não tem como fugir dela, porque ela é necessária. E se não passar da forma como deve ser aprovada, o país continuará com enorme dificuldade. Vamos torcer que a governadora possa arejar a sua cabeça, possa ter uma responsabilidade maior com o Estado e passe a apoiar essa reforma, porque é boa para a questão fiscal e a questão das contas públicas do Rio Grande do Norte. Ora, mais uma denúncia da Folha de São Paulo contra o ministro Sérgio Moro. Mais uma vez com base em mensagens obtidas pelo Intercept. Desta feita, apontando que o ex-juiz
impôs condições para aceitar acordo de delação que ainda estava sendo negociado pelos procuradores da Lava Jato. Mensagens atribuídas a procuradores da Operação Lava Jato apontam que em 2015, o então juiz Sérgio Moro interferiu diretamente nas negociações das delações de 2 executivos da empreiteira Camargo Correia. Sobre esta denúncia mais recente, podemos assim dizer, Moro ainda não se pronunciou. Vou ter aqui algumas participações pelo Instagram. Enzo diz aqui que o individualismo dessa sociedade hipócrita é tão latente que as pessoas pensam que o que acontece com o outro não pode acontecer com o outro. Respeito aqui o que eu e César falamos. Adonis, que acompanha lá de Fortaleza, diz que pelo que está percebendo, o Rio Grande do Norte vai passar 4 anos parados. Rita Carvalho, José Neto e Júnior Paiva mandando aqui um abraço, valeu. E Enoque pede para a gente comentar se existe alguma quebra de decoro ou código de ética por parte de vereadores que dançaram durante uma sessão da Câmara Cultural. Saiu há pouco tempo, mandaram aqui um print, né, no RNTV, a imagem de 2 vereadores dançando aqui na Câmara Municipal de Mossoró. A Câmara Cultural não exige que se use paletó e gravata, não impede que alguém dance, tinha música tocando e 2 vereadores dançaram. Não vejo nenhum pecado nisso, não foi durante uma sessão da Câmara, uma sessão ordinária, não era sessão solene, não era audiência pública, era um momento de Câmara Cultural que tinha uma pessoa tocando, que essas sessões da Câmara Cultural já foi realizada em outros cantos, no patamar da igreja, em frente ao teatro, em vários outros lugares. Essa foi realizada lá na Câmara e 2 colegas dançaram de forma de brincadeira, não vejo problema algum e com certeza não há nenhum tipo de quebra de decoro ou de código de ética por parte deles, Enoque. Chega na informação aqui de que hoje faz 200 dias o governo de Fátima. E só neste governo de Fátima já tem quase 900 milhões de prejuízo na Previdência. Vocês têm esses números aí? Sim. É só multiplicar. Se é 130 milhões por mês, você multiplica por 7. Tá alto, hein? Tá alto. Um rombo realmente, meu Deus do céu, que coisa. Boa tarde, um abraço aqui no Lindomar, que está ligado no Observador Político, que ele disse que Deus abençoe a nós todos. Nós estamos também pedindo, incluindo você, Lindomar, abençoe a nós todos. Neném, seu Neném e Dona Isabel, lá no bairro Aeroporto, também o nosso abraço. E olha, muita gente Edmundo, pensou que o forró dos vereadores era em alguma outra parte. Bom, foi lá na Câmara mesmo, Câmara Cultural. Câmara, mas não era sessão ordinária, não era votação, não era análise de projeto, era um momento voltado para uma atração musical que era a Câmara Cultural. E foi uma dança com respeito, nada demais. Bom, só para o cidadão ter ideia, por exemplo, o governo atual paga os salários dentro do mês, né, os salários de 2019. Mas para fazer isso, teve que colocar na gaveta 3 meses de salários atrasados. 3 meses de salários atrasados. E aí, o governo, quando está pegando o dinheiro, que parece que quase que exclusivamente só para pagar salário. Se tem esse desequilíbrio fiscal nas contas públicas, esse desequilíbrio nas contas públicas, de fato tem, e aí o dinheiro falta para os setores essenciais. Ou seja, o cidadão cobra. Tem um equipamento quebrado no Tarcísio Maia. Por que é que não conserta? Não conserta porque não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque o dinheiro todo que entra para o Estado vai para pagar salário. Esse é um entendimento simples. Então é disso que a gente está falando. E daqui a pouco não vai ter dinheiro para a Fátima Bezerra continuar pagando os salários de 2019 dentro de 2019. A turma fala assim, não, porque fulano separou, perdeu isso, perdeu aquilo. Imagine o cara que era rei da Malásia, Mohammed V, abdicou do trono para casar com uma modelo russa,
no começo desse ano, deixou de ser rei para casar com a mulher, mas já terminou o casamento. Entendeu? Abriu mão do reinado e não deu certo. Já que você falou em Vai notícia voltar ao internacional. trono? Não, tchau e benção. Já que você falou em notícia internacional, está aí o primeiro contrato assinado pelo empresário dos Beatles, né, para tocar na caverna, com data de julho de 1961. Uma relíquia. Depois eu trago mais detalhes. Hoje Olha, pela manhã eu ouvi uma declaração, uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro, que continua insistindo, apesar de críticas de todos os lugares, não é só da imprensa, mídia golpista, comunista, lulista, petista, do jeito que queiram chamar, é de todo canto. Eu não vi até aqui ninguém elogiando a indicação de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Como, né? Aí ele disse hoje na entrevista, aquele jeitão dele de falar assim, né? Ok, que ele pode muito, já porque querem dizer que Eduardo não é diplomata, não tem problema. Ele tira, palavras de Bolsonaro. Eu chego como é o chanceler? Ernesto. Ô Ernesto, chega para lá, você vai para Washington e o Eduardo vai ficar aí no seu lugar. Você já o presidente da República falar numa entrevista, gente. O cargo de chanceler é um cargo importantíssimo, é ministro das Relações Exteriores. É quem... E o maior da diplomacia internacional é esse cargo de embaixador dos Estados Unidos, né? Não, o posto no exterior mais importante é, sem dúvida alguma, de embaixador nos Estados Unidos. E é onde a diplomacia é tratada com extremo profissionalismo. Pelo menos era até Trump chegar lá, né? Não, e um detalhe, né? O nome indicado pelo presidente tem que passar pelo crivo do Senado da República. Né? O senador pode muito bem reprovar essa indicação. Pode muito bem não, deve reprovar. Tem por obrigação até. O que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo com seus filhos vai totalmente de encontro do que ele falou na campanha eleitoral do ano passado. E até antes. O Bolsonaro se apresentou ao Brasil com um discurso muito forte. Né? E dentro desse discurso forte, ele dizia que um governante não pode governar para a sua família, não pode governar para dentro de casa. E ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso na hora que ele escolhe o filho dele para um cargo tão importante como a embaixada em Washington, nos Estados Unidos. Né? Ele está fazendo exatamente isso. Ele está fazendo o que ele criticou nos outros. Né? Ele está querendo resolver a vida dos filhos dele. E isso é um absurdo. Eu até hoje dei uma notinha na minha coluna que se o Eduardo Bolsonaro realmente emplacar o cargo na embaixada em Washington, ele sai de uma renda atual de R$33 mil, que é a remuneração base de um deputado federal, para uma renda de R$68 mil, que é a remuneração de um embaixador. Então, é uma coisa muito boa. Ele está procurando resolver a questão do filho, né? Melhorar a situação do filho. Isso Pelo tá menos muito claro. não é o Pitbull, né, que ele está querendo indicar. E isso está muito claro. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro ele não tem a qualificação para ser embaixador. Ele não tem. E ele já mostrou isso, que não tem, né? No primeiro momento que teve para defender o próprio nome, ele derrapou dizendo que tinha fritado hambúrguer nos Estados Unidos. Por aí a gente... E já descobriram que a lanchonete onde ele trabalhou não tem hambúrguer. Então ele não fritou no trabalho, pode ter fritado nos finais de semana em casa. E o STF, só para encerrar esse assunto, Edmundo, o STF pode barrar a indicação. Porque, veja só, o Supremo já decidiu que a indicação de parentes para cargos de secretário municipal, secretário de Estado ou ministro de Estado são indicações políticas. Então não seria o nepotismo, que é um cargo de natureza política. Porém, há no STF ministros que discutem dizendo que o cargo de embaixador representa o Brasil e não a pessoa do presidente.
não se aplicaria esse caso de indicação política. O secretário municipal, ele representa a indicação do governante. No caso de embaixador, não. Tanto é que precisa do aval do Senado, do Congresso Nacional. Não é ele dizer, eu vou dar uma canetada para o menino lá, não. Isso está previsto, você está se referindo à súmula vinculante 13, que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão do nepotismo, que eu acho um absurdo. Né? Por exemplo, um prefeito ou um governador, ele pode nomear um filho para um cargo de primeiro escalão, né? Um cargo de secretário. Mas não pode nomear um filho para um cargo de segundo ou terceiro escalão. Tem essas coisas, né, difíceis de a gente entender, mas enfim, foi dessa forma que foi estabelecido. Então, a súmula vinculante 13, ela defende exatamente isso, né, que governantes podem indicar parentes de primeiro e segundo grau, né, para cargos de primeiro escalão. Filhinho está aqui dizendo, estou vendo a hora de você gritar Lula livre aí no programa. Não, filhinho, não falei nem Lula aqui hoje. Agora, você achar que eu criticar Bolsonaro, uma decisão do Bolsonaro de mandar o menino dele para ser embaixador nos Estados Unidos, querer dizer que isso é discurso a favor de Lula, e eu não sei qual a conexão, mas... A mesma coisa dizem o contrário. Estou vendo a hora de vocês fazerem discurso de Bolsonaro. Discurso de Bolsonaro? Sim. Falar o discurso dele, em apoio a ele. Tá difícil, tá difícil. A gente está divulgando notícias a favor e contra de ambos, Lula e Bolsonaro. Vamos lá no nosso intervalo e a gente volta já. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Ela tá no quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. PCM Responsabilidade Ambiental. Pratique a coleta seletiva em casa ou no trabalho. O ideal é ter cestas de lixo para cada tipo de resíduo.
Estamos em volta com o Observador Político pela Rádio FM 93 e pela nossa TV. Divulgamos aqui a decisão do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, em suspender contratos com 7 grandes laboratórios públicos para a produção de 19 remédios de distribuição gratuitas pelo SUS. Inclusive, quando a gente fala nisso aqui, a gente está falando em insulina e medicamentos para câncer e transplantados. Olha só o grupo de doentes, de pessoas com patologias graves, que essa decisão atinge. Mais de 30 milhões de pessoas dependem desse remédio no Brasil. Aqui no estado, no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESAP, divulgou que pelo menos 5 mil pessoas no Rio Grande do Norte estão afetadas com a suspensão dos contratos. São laboratórios por demais conhecidos que foram afetados, que vão ficar sem os remédios, mas o Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, informou que o ato de suspensão é por um período transitório, enquanto ocorre coleta de informações. Nesse período transitório, sabe-se lá quantas vidas se vão. Eu li a nota do Ministério da Saúde, né? A nota, ela colocou 7 pontos explicando essa decisão. Num dos pontos, afirma que a distribuição de medicamento não sofrerá interrupção, que existem 47 laboratórios que precisam passar por revisão. Esses laboratórios, todos eles vão ter que passar por revisão por uma questão de qualidade do produto oferecido. Essa é uma nota que o Ministério da Saúde emitiu tão logo o assunto ganhou repercussão em rede nacional. Chico, você parou de vez, eu tinha uma notícia aqui para... O deputado Hermano Moraes foi liberado pelo MDB, para mudar de partido e está só esperando, já entregou ao TRE, né? Está só esperando o TRE chancelar. E aqui em Mossoró, o vereador Alex do Frango está voltando para o Partido Verde, para o PV. Para quem vai ser candidato próximo ano, é uma dificuldade a formação de nominatas, porque no próximo ano, a não ser que mudem até outubro, que não imagino que haja mudança, porque não tem ninguém falando nisso, os partidos terão dificuldades, os candidatos, os vereadores, porque muito partido que tem candidato menor não topa que venha candidato que já tenha mandato para fazer parte, então é uma dificuldade. Lério, o PV de Mossoró foi um partido que formou uma nominata, né? Saiu, como diz, em carreira solo já na campanha de 2016, né? Não fez coligação. Elegeu o vereador João Gentil, né? Mas aí foi um partido que teve bem votado. Por exemplo, o primeiro suplente de vereador... Mas lembra que João Gentil teve uma grande estrutura, foi candidato com apoio da prefeitura de Francisco José. Sim. Né? Então... Mas teve uma nominata, essa nominata ela está lá, ainda não saiu, né? Inclusive o primeiro suplente de vereador, o Naldo Feitosa, ele teve mais de 1.100 votos. Foi um dos primeiros suplentes mais votados. E aí... A Aline Couto, que foi eleita, teve 916, 914. E só que a questão é, essas pessoas que ficaram no PV, dentre elas o Naldo Feitosa, certamente não vai, ou vai reagir à chegada do Alex do Frango. Eu tenho informações que a boa parte dele não ficará no partido. Porque eles estavam trabalhando para que o PV fossem para a campanha do próximo ano com a chapa para vereador, sem nenhum vereador nessa chapa. Né? Com a chegada do Alex do Franco, certamente vai haver aí uma reação desses possíveis candidatos à Câmara Municipal. Olha, o Valnei nos manda aqui, inclusive com as tabelas, né?
a notícia bem centrada. Em abril de 2019, abril desse ano, abril passado, 1 litro de gasolina nas distribuidoras da Petrobras custava R$ 2,04. R$ 2,04. E esse litro de gasolina nas bombas era vendido a R$ 4,75. Ele disse, e hoje custa R$ 1,58 nas distribuidoras, por conta dos descontos, né, por conta da regressão de preços, e é vendido na bomba a 4,699. Cadê os descontos? Como é que é isso? Realmente não dá para entender, não. Ora, se baixou de 2,04 para 1,58, enquanto nas bombas foi aumentar, não dá para entender, não, amigo. De jeito nenhum. E o nosso amigo aqui, Kleber, motorista, ele está dizendo o seguinte: olha, essa liberação do FGTS por parte do governo Moro... Não, gente. Bolsonaro. Bolsonaro. Moro não é presidente, pelo menos ainda não. Não, perdão. É que eu estava lendo a notícia aqui do Moro. Ele disse que é mais um cala-boca dos brasileiros a tantos os problemas. Kleber, eu discordo de você. Eu acho que se não liberasse, aí ia haver uma grita. Então, quer fazer a moeda girar, né? Mais poder de compra, né? Na verdade, é uma coisa mais complexa do que um simples cala-boca. Sem dúvida alguma, é uma medida que agrada. Mas é uma forma também, Kleber, de você movimentar, de aquecer a economia. Por exemplo, eu estou devendo R$ 1.000 no mercadinho. Se eu posso sacar o FGTS, que era um dinheiro que eu não estava contando para o meu orçamento daquele mês, eu já posso ir lá e pagar, o dinheiro está circulando. Estou precisando comprar uma camisa nova, um pneu para a bicicleta, para a moto, por aí vai. Então, vai movimentar a economia. E como nós falamos aqui ontem, o Fundo de Garantia é um dinheiro que é descontado do salário do trabalhador, fica numa conta guardada... Só corrigir, Leide Neto, o FGTS não é descontado do trabalhador. O que é descontado é o INSS, a Previdência. O FGTS é apenas do empregador. Sim, mas está lá no contra-cheque. Mas é o empregador que ele não desconta do salário do trabalhador. Não, então pronto. Então, mas é um dinheiro que vai teoricamente, para o trabalhador. Fica numa conta... Vai para um fundo, né, de amparo ao trabalhador. Não seja enganação nenhuma, o governo quer o contrário. Não, enganação não. Não. Pois E outra coisa, jeito que o rapaz coloca aqui, a conversa ontem era que o governo ia liberar até 35% do saldo de quem tem até 5 mil. Hoje a notícia aqui já diz que deverá ser limitado a R$ 3.000. Então, não sei se... eu tenho 3 mil, posso sacar todo? Não sei ainda, o governo não anunciou, vai anunciar, deve anunciar hoje, numa solenidade que vai tratar dos 200 dias do governo Bolsonaro. Vai todo mundo correr atrás desse dinheiro, pode ter certeza do trabalhador, então, claro. Quem não vai? Olha, a mesa do presidente tem 3 propostas. O Paulo Guedes entregou 3 propostas à mesa do presidente para ele escolher uma e apresentar hoje. As medidas que serão propostas pela equipe econômica, que está na mesa que foram propostas, tem um saque único de um percentual de contas ativas e inativas do fundo. 2, saque apenas de contas inativas neste ano. E 3, criação de um modelo de saque anual, que poderia funcionar como uma espécie de 14º salário para o trabalhador. A participação aqui de Marcos Oliveira, que ele disse que o CAD apurou que 8 procedimentos licitatórios das obras das arenas podem ter sido objetivo de prática anticompetitiva. Ele faz um comentário, Arena das Dunas em foco. Veja só, podem, a própria notícia já diz, podem ter sido, não está afirmando que foi, que A ou B fez. É função do CAD, é função do Ministério Público, é função do COAF, tudo isso de investigar, de acompanhar as coisas. É super natural. Foram construídos 12, né, para a Copa de 2014, dessas 12, 10 arenas vão ser investigadas pelo CAD. Arena das Dunas, vou dizer das cidades, o de Natal, de Brasília, de Manaus, de Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador. Então você vê que fica fora aí apenas a Arena Itaquerão, né, que é do Corinthians, em São Paulo. Que do Itaquerão a Odebrecht está cobrando 800 milhões do Corinthians. Exatamente. O Corinthians deve ao Odebrecht esse valor. Olha, Sadraco manda dizer aqui que a média de homicídios em Mossoró
1 a cada 46 horas. Um dia e meio, um pouco mais. Já são 102 homicídios e hoje 200 dias do governo de Fátima. Mas a média caiu, né? A média, no geral, caiu. Em relação aos outros anos, sim, mas nós chegamos hoje nós chegamos a 102 homicídios em Mossoró. É muita coisa. Vamos fazer um registro aqui, que é interessante, né? Em 1991, nesta data, ou seja, há 28 anos? 28 anos, né? De quando? 1991. 31. Não. 21. 28. 28. Está correto? 28. Há 28 anos, o Museu Municipal de Mossoró... Eu não sou formado em exato, não. O Museu Municipal de Mossoró passava a se chamar Museu Histórico Lauro da Escócia, por meio do decreto 954/91, assinado pela prefeita Rosalba Ciarline, que cumpria naquele momento o seu primeiro mandato na prefeitura de Mossoró. O Lauro da Escócia era professor, jornalista, escritor, né? Teve uma vida intensa, dedicada à cultura. Ele foi responsável pela reabertura do jornal O Mossoroense no ano de 1946, tendo a companhia naquele instante de Dorian Jorge Freire, Vantan Rosado e José Augusto Rodrigues. Lauro da Escócia era um apaixonado pelo jornalismo e pelo centenário O Mossoroense. Foi ele o repórter que conseguiu entrevistar Jararaca antes de o cangaceiro ser ouvido em depoimento pela polícia. Isso aí esse fato, né, é tido e visto como o maior furo de reportagem da história do jornalismo do Rio Grande do Norte. Ele ainda muito jovem conseguiu entrevistar o cangaceiro Jararaca. E essa entrevista ocorreu na cadeia pública, exatamente onde hoje existe o Museu Histórico Lauro da Escócia. Interessante, só para concluir essa informação, né, uma passagem pela história, esse furo de reportagem de Lauro da Escócia fez daquela edição do Jornal Mossoroense a maior tiragem da sua história. Foram vendidos 5.400 exemplares com essa reportagem do cangaceiro Jararaca. Eu cometi o equívoco, e eu, graças a Deus, sempre que cometo o equívoco, eu assumo imediatamente quando descubro. César corrigiu aqui do Fundo de Garantia, aí eu fui pesquisar aqui para dizer exatamente como é. O empregador deposita o valor correspondente a 8%, né? Eu havia dito que desconta do salário do empregado. Não desconta. Se eu contrato uma pessoa por R$1.000, o contratante, deposito 8% do valor numa conta, que é para amparar aqueles que são demitidos sem justa causa. No caso de contrato de aprendizagem, vai para 2%, e do trabalhador doméstico, 8% a título de 11,2%, sendo 8% a título de depósito mensal e 3,2% a título de antecipação de recolhimento rescisório. Aí a reclamação das empresas em cargos sociais, né? Para cada funcionário, se você depositar 8%, R$80 de cada funcionário de salário mínimo. Edmundo, a conta é mais ou menos assim. Quando você bota férias, 13º, esses fundo de garantia, tudo isso, você praticamente dobra o custo. Sim. Se você paga 1.000, o seu custo com o servidor é quase 2. Exatamente. É verdade, um funcionário custa isso. Olha, sobre o sal do Chile. Olha a hora. O Moisés Moura está perguntando o seguinte: se o sal do Chile vem mais barato para o Brasil, não é melhor para o brasileiro? Eles não se defendem isso, e eles não dizem quanto menos o Estado intervir não é melhor para o povo? Para comentário da Moisés, gente aqui. A questão é que, em alguns casos, os governos praticam algo para favorecer a indústria local e tira imposto. E aí tem regras comerciais internacionais que exigem que tenha igualdade de competição. Então o problema é esse. O sal do Chile ele só vem para a indústria química, não é isso, César? E a indústria química é muito forte lá em São Paulo, ali na região sudeste. Para o consumidor daqui do sal para consumo humano e o consumo animal, que também é muito utilizado, não altera. Mas o problema é a prática de dumping, ou seja, vender abaixo do valor de mercado por causa dessas isenções que o governo de lá dá.
Mas Só para concluir, eu peguei a informação de Brasília que a CAMEX, né, que é a Câmara de Comércio Exterior, está monitorando o preço do sal chileno após esse decreto, essa portaria. Ele está monitorando para evitar uma distorção que possa prejudicar o sal brasileiro. A cidade e as serras. Essa de Queiroz. Vamos saber quem ganha. tem um vídeo fantástico da escolinha do professor Raimundo com essa de Queiroz, viu? Vou mandar no WhatsApp de vocês. Francisco Hudson Maia. Já ganhou aqui, já doou livros também. Pode pegar, meu amigo, o Hudson, na 93 hoje, ou se você quiser amanhã aqui com a gente, boa tarde. Essa de Queiroz. Olha, a cortesia é a irmã da caridade que apaga o ódio e fomenta o amor. Essa frase de São Francisco de Assis, fundador da Ordem Mendicante dos Frades Menores, mais conhecido como os franciscanos. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência. Boa tarde e até amanhã com mais um Observador Político, se Deus quiser. Desfrute